Vamos lá? Vamos para nosso segundo atributo. Hoje a gente vai falar de Deus é um espírito perfeitíssimo, eterno e imutável. Mas antes da gente começar a reflexão, como sempre, vou chamar vocês para a nossa oração, para a invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis segundo o mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse é um tema muito gostoso de falar, desse atributo de Deus, de eterno, de perfeitíssimo, porque quando eu começo a pensar nesse tema, falar sobre esse tema, sobre o eterno, gente, esse barulho não é fogo de artifício, não são fogos de artifícios, é uma lareira, porque tá frio, hoje no dia que a gente tá gravando, então ao invés de eu vir de cobertor aqui pra frente de vocês gravar, eu resolvi acender a lareira, tá? Então a gente vai conviver um pouco com esses estralos. E para os entendedores de lareira, vocês vão saber que a lenha está um pouco verde, porque está estralando bastante. Tá bom? Mas pelo menos o ambiente está quente. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a eternidade de Deus. Se Deus é eterno, ele não tem um início, né? Porque ele sempre existiu. A eternidade, ela está aqui no dia de hoje, ela está no passado, ela está no futuro, ela é eterna. Esse é o conceito do eterno. Então, Deus não tem RG, Deus não tem certidão de nascimento, Deus não tem data na carteira dele, não tem isso. Ele já estava, ele já existia. Deus não é um produto para ter uma data de fabricação. E se ele não tem uma data de fabricação, ele também não tem uma data de validade. Então, isso é a eternidade de Deus. Ele está aqui, ele existe desde o antes, né? Desde o antes do nada, né? O nada só não existe porque ele existe, porque ele criou as coisas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender mais ainda que ele é incriado, que ninguém o criou, né? E que tudo é fonte dele, ele é a fonte de tudo no universo, é dele que jorra tudo, né? Como a gente até falou no outro vídeo, do visível, do invisível, do material e do espiritual. O bem dele nunca acaba, né? Ele não é limitado, ele é ilimitado. Bom, se eu sei que Deus é infinito, eu sei o contrário também, né? Eu sei que ele é o quê? O que ele não é? Eu sei que ele não é finito. Bom, qual que é o conceito de finito, gente? O conceito de finito é algo que acaba, algo que tem limite, algo que em algum momento vai dividir, né? A gente tem aí o limite da cidade, o limite dos municípios. Bom, se eu sei que Deus, então, é ilimitado, o contrário disso eu também sei, o que ele não é. O que eu sei que ele não é um ser limitado. Bom, e o que é algo limitado? A gente também sabe o que é algo limitado, né? O que é algo limitado é algo restrito, algo finito, algo que tem alguma coisa que abrevia, que diminui, que separa, né? E nada disso é atributo de Deus. Porque a gente sabe que tudo isso vai acabar, né? Então, a gente sabe o que a gente pode classificar como finito ou como infinito, né? Como limitado ou como ilimitado. E aí, gente, nem o cartão de crédito é ilimitado, tá? Porque você precisa de um bem material para pagar, então em algum momento ele vai ser limitado por algo. Ou porque o seu ilimitado acabou, porque o seu limitado não vai na conta do ilimitado. Então, não tem jeito. Essa é a característica dele, esse é o diferencial que só Deus tem. É isso que dá para ele a unicidade de quem ele é. E quando a gente fala que ele é ilimitado, automaticamente, pela razão, a gente vai para o tributo do eterno, né? A gente volta para a questão do eterno, porque se algo é ilimitado, algo não acaba, e se algo não acaba, algo é eterno. Bom, então essa reflexão, ela traz para a gente aí ela traz pra gente a lógica, ela traz pra gente a matemática, ela traz pra gente aquela lembrança da aula de matemática, da professora que pode ter sido boa ou não, do pertence ou não pertence, né? Não tem como excluir, eles não são coisas excludentes, eles são coisas que andam juntas.
Os atributos de Deus andam juntos. Eles são feitos para ir sempre construindo e fortificando essa imagem que a gente tem dele. Quando a gente para fazer essa reflexão desses atributos, a gente vê que uma coisa vai puxando a outra. Porque se ele é único, ele é eterno. Se ele é eterno, ele é perfeitíssimo. Se ele é perfeitíssimo, ele vai ser onipresente, ele vai ser onipotente, ele vai ser onisciente, que vão ser vários outros atributos que a gente vai falar aí pra frente. E isso é muito interessante, é muito bom quando a gente constrói essa linha de raciocínio e esse conhecimento sobre Deus. Porque a gente vai vendo que tudo faz sentido, né? Que não existe uma contradição no quem é Deus, na perfeição de Deus. Não é contraditório, né? Infinito e perfeito ele é. É isso, né? Então, isso tudo reforça o atributo que a gente falou antes também, o único, faz base para todos os outros que a gente vai falar e só engrandece ele como Deus, como um ser supremo, né? E aí Santo Agostinho falava também uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que era inútil a gente procurar um bem maior que Deus. A gente não deveria nem perder tempo procurando um bem maior que Deus, porque a gente não vai encontrar, né? É ele, é simplesmente ele. E aí, pra gente terminar, pra eu terminar aqui com vocês, eu vou citar Timóteo. E no 1,17 está escrito o seguinte: ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, que seja dada toda a honra e toda a glória. Não há outra pessoa para ser dada toda a honra e toda a glória. É ele, é simplesmente ele. Ele é o único. Nas próximas, a gente vai conversar sobre os próximos atributos. E vocês vão ver que essa cadeia é de uma coerência fantástica, porque todos eles vão se encadeando, tá? Se Deus é único, ele vai ser perfeito, ele vai ser eterno, onipresente, onisciente, amoroso, misericordioso e assim por diante, até a gente terminar de falar de todos os atributos. Vocês vão ver que faz muito sentido, é tudo muito fácil de entender e é óbvio, tá bom? Um beijo grande, até!